Gabigol é questionado sobre a capacidade de Jorge Sampaoli transmitir a sua filosofia de jogo para os jogadores. Fala, nação rubro-negra, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos de volta ao canal. Estou chegando com esse vídeo aqui repercutindo ainda aquela derrota ridícula do Flamengo, aquela atuação medíocre do Flamengo, mais uma vez, ontem contra o Atlético Paranaense. Partida essa que terminou o Flamengo perdendo pelo placar de 3-0, isso mesmo, 3-0. Dentre muitas lambanças, muitos erros, muitos absurdos, ainda teve um absurdo do Gabigol ser expulso por conta de uma conduta violenta. Essa foi a justificativa que o juiz colocou ali na sua súmula, né? E de fato, o Gabigol mereceu sim a expulsão. Ele alega que ele apenas se defendeu, mas na verdade você vê que há um movimento adicional, que ele sim atinge o rosto do jogador. Foi uma expulsão justa e irresponsável da parte de Gabigol, tá? Colocou o Flamengo assim, deixou o Flamengo em uma situação complicada, porque o Flamengo já estava jogando mal contra reservas do Atlético Paranaense, e aí ainda ficou com um jogador a menos, né? O que dificultou bastante a situação. E aí ele foi questionado por um repórter após o término da partida. Ele concedeu ali alguns momentos, uma entrevista coletiva, né? Inclusive a gente estava aguardando para fazer a transmissão ao vivo aqui pelo canal da coletiva de Jorge Sampaoli, mas a Flá TV simplesmente não fez a transmissão da coletiva. Então, mas o Gabigol acabou falando aos jornalistas após o término da partida, e ele foi questionado justamente sobre isso, sobre a capacidade... O repórter colocou em xeque exatamente isso, a capacidade de o Jorge Sampaoli de transmissão da sua filosofia de jogo para os jogadores. E aí a resposta do Gabigol, eu vou trazer aqui um corte, vou deixar o corte aqui do canal Redação Ninho, onde Gabigol é exatamente questionado nesse ponto e ele dá uma resposta, né? Ele tenta justificar aquilo que ocorreu em campo, tá? Então eu vou deixar o corte aqui com vocês e volto em seguida. No que diz respeito a você, jogador. Porque você é especial, muita coisa no Flamengo. Vocês têm futebol, cara. Então, assim, fica uma imagem, eu pelo menos tive uma imagem, que vocês estavam perdidos em campo. O Sampaoli está conseguindo traduzir, de verdade mesmo, eu queria que você fosse sincero, o Sampaoli está conseguindo traduzir as ideias dele, de jogo mesmo. Eu hoje mesmo te vi perdido no campo, em alguns momentos, está vindo isso no meio. Fica um negócio meio estranho, tipo assim, porque a torcida tem uma sinergia com os caras. A torcida tem uma sinergia com o jogador, com você, com tudo que você fez no Flamengo, os outros fizeram. Então, às vezes, a gente fica com um sentimento aqui, representando o torcedor brasileiro, que falta uma instrução melhor, que às vezes vocês ficam meio perdidos dentro de campo. Olha, a gente vive um momento onde a imprensa não vê os treinos, né? Então, sim, também é verdade. Então, e aonde se cria muitas coisas que chega por torcedor muita mentira. Vocês acham que vocês sabem muita coisa e realmente não sabem. Essa é a verdade. Então, o que a gente fez? Foi treinado, Davi treinando no meio, eu treinei um pouquinho mais aberto. As coisas não deram certo, porque a gente perdeu, é claro. E dentro do jogo acontecem muitas variantes, né? Muitas coisas que às vezes saem do nosso controle, às vezes está no nosso controle. E o que a gente tenta é, ao máximo, se entregar, porque vontade dos jogadores não falta, do Sampaoli também não, em querer vencer, porque ele sempre deixou muito claro que é um sonho dele estar no Flamengo. Então, realmente, às vezes as coisas não saem como a gente quer. Claro que isso vai ser analisado, tem vídeos, tem análise de desempenho, tem muitas coisas para poder a gente ajustar e melhorar, e creio que a gente vai fazer isso. Pois é, pessoal, essa aí foi a justificativa do Gabigol para aquilo que aconteceu ontem em campo. Mas eu sigo batendo na mesma tecla. Eu considero um absurdo, uma sucessão de erros absurdos, a começar pela escalação, tá? Pela maneira como os jogadores foram posicionados em campo. O Gabigol, o repórter até questiona o posicionamento do Gabigol, mas no ano passado o Gabigol jogou nessa posição e jogou muito bem, né? Ainda no começo desse ano também, jogou muito bem. Foi um dos melhores momentos do Flamengo quando o Gabigol jogou ali aberto pela esquerda
e o Pedro centralizado. Até aí, beleza. O problema é o desempenho do jogador. O Gabigol não está jogando nada. O Gabigol simplesmente parece que ele perdeu um pouco da sua mobilidade. Eu lembro de um lance, falei isso na live de ontem após o jogo, em que ele pega a bola e sai em disparada, só que a disparada dele não é suficiente para vencer a velocidade do seu marcador e ele é obrigado a voltar driblando para trás e acaba proporcionando um lance de perigo para o Flamengo. Então, a questão não foi o posicionamento, e sim o desempenho e depois a atitude ridícula de agredir o jogador e ser expulso, deixando o Flamengo com 1 a menos. Já o meu ponto de questionamento maior em relação a tática utilizada por Jorge Sampaoli ontem é o posicionamento de Davi Luiz. Nós tínhamos 2 volantes no banco, sendo um deles aquele que foi pedido por Jorge Sampaoli, que o Flamengo investiu um alto valor, que o Flamengo brigou com o Atlético Mineiro, que foi uma luta para poder trazer o cara. O Flamengo finalmente trouxe esse jogador e o Jorge Sampaoli não utiliza o cara. Ele estava no banco e Jorge Sampaoli preferiu começar com um zagueiro de volante. Então, isso é questionável. Isso é questionável. Isso expõe o erro, isso mostra o erro do técnico, do treinador em escolher o jogador errado para a função errada. Tanto é que o primeiro gol, surge justamente de um erro de domínio do Davi Luiz ali na cabeça de área do time adversário, leva um lençol do jogador do Atlético Paranaense, o Vitor Bueno, salvo engano, e isso culmina no gol. Termina em gol, porque surge um escanteio e do escanteio vem a jogada que acaba no gol. Então, tudo começa ali, tudo começou com uma escalação mal feita, equivocada por parte do treinador. Eu não sou de pedir demissão de treinador, eu nunca fiz isso. Eu vejo muitos youtubers aí do Flamengo pedindo desde os primeiros dias, desde os primeiros jogos. É muito precipitado falar, né, logo nos primeiros jogos. O cara precisa ter tempo para poder amadurecer a ideia, para poder os jogadores comprarem a ideia, mas no caso do Jorge Sampaoli, que parece que os jogadores não estão comprando a ideia, e faz sentido o questionamento do repórter quando ele questiona a capacidade de transmissão da sua filosofia de jogo aos jogadores, né? Então faz sentido esse questionamento, e é um questionamento que não é só do repórter, mas é da torcida. Será que o Jorge Sampaoli não está conseguindo transmitir a sua filosofia de jogo, não está conseguindo ser didático o suficiente para que os jogadores compreendam qual é a sua filosofia de jogo, ou são jogadores que não estão dispostos a comprar a ideia? Esses são questionamentos a serem feitos, são questionamentos importantes. Pessoal, esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Se for esse o caso, por gentileza, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, comenta e compartilha com mais um rubro-negro para ele ficar bem informado de tudo que acontece no Mengão. Se você já é inscrito, eu quero registrar a minha gratidão. Te peço que faça o mesmo. Curte, comenta e compartilha, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.